Entrevistador Alexander Lax. Entrevistado Siegfried Glatt. Rio de Janeiro, novembro, 7 de novembro de 1996. Brasil. Entrevista em português. Fita 1, Meu nome é Alexander Henrik Lax. A-L-E-K-S-A-N-D-E-R H-E-N-R-Y-K L-A-K-S. Hoje é dia 7 de novembro de 1996. Entrevistando o Sr. Siegfried Glatt. Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio, Brasil. Fita 1. Por gentileza, o seu nome. Meu nome é Siegfried Glatt, S-I-E-G-F-R-I-E-D, G-L-A-T-T, mais conhecido como Fred. Esse é o nome de nascimento. Siegfried Glatt. Só tem outros nomes? Eu tenho o apelido de Fred. Podia soletrar, por favor? Fred é F-R-E-D-D-Y. Sua data de nascimento. 31 de março de 1928. Sua idade. Eu tenho 68 anos. Qual é a sua cidade e seu nasceu? Eu nasci em Berlim, Alemanha. Podia soletrar, por favor? B-E-R-L-I-M. Alemanha, A-L-E-M-N-H-A. Sou Glatt. Por gentileza, só tem algum nome hebraico? Tenho. Yeshayahu Zalka. E outros nomes é Fred, pois não? Eu tenho um nome falso de durante a guerra. Qual era? Freddy Van Damme. Mas o senhor está usando esse nome ainda? Não, graças a Deus não. E por que o senhor teve esse nome Van Damme? É para me salvar da perseguição do regime nazista que ocupava a Bélgica. O senhor nasceu em Berlim, pois não? Sim, senhor. Na Alemanha. E o senhor ficou em Berlim até o final da guerra? Nós saímos em 1933, quando Hitler subiu ao poder. E foram para onde? Nós fomos para Antuérpia, Bélgica, onde moravam meus avós maternos. E o senhor podia contar alguma coisa do seu pai, por favor? A coisa que me lembro da Alemanha, que me marcou muito, apesar de ter menos de 5 anos, foi quando os nazistas quebraram os vidros da lojinha do meu pai, pegando os aviamentos que ele vendia para alfaiate, jogavam no meio da rua, bateram no meu pai e nós saímos correndo com os irmãos mais velhos que na época ainda estavam vivos. E a ocupação do seu pai? Meu pai tinha uma lojinha de aviamentos para alfaiate em Berlim. E podia contar alguma coisa da sua mãe? Minha mãe nasceu em Cracóvia, a mesma cidade do Papa atual, e casou com meu pai em Viena, creio que foi em 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Tiveram 3 filhos, meu irmão mais velho Norbert, meu irmão do meio Heinz Joachim e eu, Siegfried Glatt, conhecido como Fred. E como é o nome da sua mãe, por favor? Minha mãe se chamava Rosália Lax, de solteira, e depois Rosália Glatt, casada.
Ela trabalhou, tinha algumas hobbies, Ela atividades? começou a costurar um pouco para ajudar meu pai, porque os tempos estavam muito difíceis naquela época da grande, como é que se chama, Grande Depressão, que começou, parece, em 1928. E seu morava junto com seus irmãos? Com meus irmãos, meus pais. Eu me lembro até o nome e o número da rua. E qual é a formação religiosa em casa? Meu pai era até um judeu de tradição tradicional. E o senhor fez bar mitzvah? Eu, infelizmente, fiz uma bar mitzvah meio às escondidas e muito capenga, porque nós, na época, fomos deportados pelos alemães de Antuérpia para uma aldeia no estado de Limburg, na Bélgica, perto da fronteira alemã, onde eles estavam preparando os judeus para serem deportados para campo de concentração. Na época não fomos, porque tinha gente demais da Polônia, da Rússia, da Ucrânia, da România, dos outros países da Europa Oriental. Então, os prefeitos da aldeia onde nós estávamos, que se chamava Heisden, que eu tenho inclusive um retrato, pediram para a comandatura alemã para poderem devolver os judeus às suas cidades originais, porque não conseguiam mais alimentar a gente. Então, depois de 8 meses, nós retornamos para Antuérpia e meus irmãos foram trabalhar numa mina de carvão para se sustentar. Só disse eles, quem são eles? São os alemães Os alemães. Não eram os belgas? Não, eram os alemães. Era uma ordem da comandatura de Antuérpia e de Bruxelas. E só era destinado aos judeus que entraram na Bélgica depois de 1933. E os belgas, qual era a relação entre os belgas e os judeus? Eu senti como criança, senti quase nada até entrar na escola judaica, se chamava Tarkemone, em Antuérpia, e em 39, em 40, antes de sermos invadidos pelo exército alemão, nós às vezes saíamos para brigar, nós éramos provocados para brigas de rua por colegiais, por estudantes não de fé judaica, belgas. Porque entre os flamengos havia muitos antissemitas. E houve uma resistência dos judeus em relação aos antissemitas? Bom, nós como criança a gente brigava. Os 2, 3 últimos anos, quer dizer, lá se estudava até 14 anos, oitavo ano de primário, né? Os últimos anos, quer dizer, em que ano mais ou menos? Entre 39 e 40. E depois? Depois, os alemães invadiram em 10 de maio de 1940, bombardearam Antuérpia às 4 horas da manhã, e isso foi numa sexta-feira, e na terça-feira seguinte nós fugimos em direção à fronteira francesa, meus avós maternos, minha mãe e eu. Meus 2 irmãos, como eram mais velhos, eu na época tinha 12 anos, e meu irmão do meio tinha 17, e meu irmão mais velho tinha 19. Como eles tinham, no documento belga de estrangeiro, estava anotado o nascido na Alemanha, podiam pensar que eles eram espiões alemães, então eles foram de bicicleta por caminhos pequenos até a aldeia onde nós íamos nos encontrar perto da fronteira alemã. Mas, infelizmente, nós fomos desviados pelo exército inglês, que estava em recuo, que estava fugindo da Bélgica para Calais, e não conseguimos alcançar essa aldeia.
colocaram a gente numa escola por uma noite, numa aldeia em Wervik, na Bélgica. Na noite seguinte fomos levados para a França, em Armentières, e onde o dia seguinte colocaram a gente num trem de gado com mais de 200 vagões, que levou 5 dias e 4 noites para chegar no sul da França, no departamento Haute-Garonne, onde em cada aldeia eles soltaram 1 ou 2 vagões para a prefeitura dessa aldeia tomar conta da gente, alimentar a gente e dar um local para dormir. Nós ficamos lá mais ou menos 7 meses, até o final de 1940, quando meu avô descobriu que meus 2 irmãos chegaram até Calais, perderam o último navio para a Inglaterra e voltaram de bicicleta para a Bélgica. E quando o meu avô soube por um filho que veio procurar os pais no sul da França, que eles abriram a loja dele e estão morando na casa deles, atrás da loja, ele... Não havia 20 cavalos que segurassem meu avô mais na França. Ele fez tudo para voltar, porque ele tinha a fortuna dele enterrada no porão, debaixo de umas lagiotas que minha mãe me contou depois. Aonde? Em Antuérpia. Nós nos contrabandeamos através de 3 fronteiras, junto com outras pessoas. Nós passamos a linha interdite, que era a linha interditada pelos alemães, onde qualquer um que passava fora dos pontos de passagem atiravam para matar. Passamos no meio da noite e passamos depois a linha de demarcação, que é a linha que separava a França ocupada da França não ocupada, em termos, porque tinha muitos alemães com roupa civil na Alemanha não ocupada, e depois a fronteira belga, que também passamos, entramos numa casa na fronteira, saímos no jardim e já estávamos na Bélgica. Durante essa viagem, quando nós íamos passar a linha de demarcação, nós tínhamos que passar perto de um posto alemão, onde tinha uma torre com um grande holofote e uma metralhadora que atirava de vez em quando ao longo da linha do arame farpado. E antes do arame farpado, mais ou menos a uns 30, 40 centímetros do chão, tinha um fio que quem que tocasse no fio soava o alarme. E todo mundo conseguiu passar, menos minha avó, que na época tinha 74 anos. Então tivemos que levantar ela, e na hora que levantamos ela, bateu o holofote em cima da gente. Mas como estávamos tão perto do holofote, nós todos ficamos tão brancos que eles não nos viram. Minha avó não conseguiu deitar no chão, nem as pessoas que seguravam ela para passar por cima do arame. Aí eu dormi numa noite no meio de cavalos, o cavalo dorme em pé, com risco de ser pisado. No dia seguinte levaram a gente para um café, e meu avô estava fingindo ler no jornal francês, apesar que ele não falava francês. Aliás, nenhum de nós falava francês, que eu estudava em Flamengo. E pegamos um trem para Paris. Em Paris, quando saímos do cais e subimos a escada para sair da estação, tinha um Feldgendarme, que era a polícia do exército alemão, com a placa dele aqui, a metralhadora Schmeisser, capacete, um casaco de couro comprido, mandou parar o grupo, meu avô, minha mãe e eu, pediu para abrir as malas. Aí meu avô, oui, oui, ele sabia dizer, ele dizia oui, oui, abriu as malas, mas meu avô era um homem de muita experiência, na época tinha 77 anos, e ele em cada mala ele pôs uma salsicha que nós compramos na cidadezinha de Bergerac, ainda na França livre, de pâté foie gras, um pâté de fígado. Em cada mala tinha logo em cima uma salsicha dessa. O alemão olhou para a salsicha, começou a se babar,
Aí meu avô fez um gesto como disse, se quiser pode pegar. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, abriu 2 botões no casaco, pegou a salsicha, enfiou e falou, Los, weitergehen. Quer dizer, para a gente continuar andando. Aí nós entramos no hotel, ficamos mais um dia em Paris, pegamos um trem até a fronteira belga, lá passamos a pé e lá nem me lembro mais como chegamos em Antuérpia. Em Antuérpia, eu voltei para a escola judaica e, lógico, perdi um ano. Isso foi final de 1940. Em 1941, houve a tal ordem dos judeus que entraram, depois de 1933, para a Bélgica. Nós fomos para a aldeia de Heusden, no Limburgo. Ficamos lá também 8 meses. Lá também arrancaram meu único dente que me falta. Frequentei lá uma escola da aldeia, que não aprendi nada. Fiz a minha bar mitzvah muito fajuta lá. Não tinha tefilim, eu usei os do meu irmão mais velho. E o talit também do meu irmão mais velho, que até hoje eu tenho eles aqui. É a única coisa que sobrou do meu irmão mais velho. Do meu irmão do meio eu tenho algumas ferramentas que ficaram. Desculpe, eu estou começando a me emocionar. Quando voltamos, depois de 8 meses, voltamos para Bruxelas. Meus irmãos foram trabalhar numa mina de carvão. Não aguentaram, então eles não podiam voltar para Antuérpia, voltaram para Bruxelas, onde meus irmãos tentaram arranjar um emprego para sobreviver. Minha mãe costurava para sobreviver, eu na época tinha 13 anos, meu irmão do meio tinha 18 e outro tinha 20. Em Bruxelas foi novamente para uma outra escola. Nesse meio tempo perdi mais um ano. Terminei o ano. Nesse ano fomos obrigados, início de 42, a usar a estrela amarela do lado esquerdo do peito, em cima do coração. O primeiro dia que fui para o colégio, todos os garotos cristãos, de gozação, quando souberam pelos jornais que os judeus tinham que, a partir de tal data, usar uma estrela amarela para ser identificado por qualquer um na rua, eles confeccionaram em papel e em cartolina estrelas amarelas dos mais variados formatos, por não saberem como é que era a estrela de Davi. Tinha estrelas de 3 pontas, 4 pontas, 5 pontas, 6 pontas, 8 pontas, até tipo sol, com inúmeras pontas. Nós éramos 3 rapazes judeus na classe, de uns 25, 30 alunos. Chegamos a brigar para arrancar, dizendo que eles não tinham o direito de usar essa estrela, que eles não eram judeus, só nós tínhamos o direito de usar. No fim do ano, o professor falou uma frase que eu só depois, mais adulto, entendi. Para cada aluno, ele deu indicações, uma direção, um conselho para seguir na vida. O mais burro da classe, ele disse para ser jardineiro, que era uma coisa que ele poderia facilmente executar sem muitos estudos. Quando chegou a minha vez, disse, para você, eu não preciso dizer nada, vocês, já no plural, vocês sabem como ganhar dinheiro. E com isso terminou minha escolaridade. Isso, voltei pela 3ª vez no 5º ano primário. Logo em seguida começaram a caçar os judeus. Primeiro deportaram os transportes, eles convocaram os jovens judeus, meninas e rapazes de 18, 20, 21 anos, para irem trabalhar nas fortificações do Muro Atlântico na França, que faz frente no Canal da Mancha, frente à Inglaterra. Eles trabalhavam pesado, ganhavam comida e escreviam para casa que tinham promessa de poder voltar depois de 6 meses para umas férias de 1 semana.
Com essas cartas, o segundo transporte também foram convocados e se apresentaram para ir trabalhar. Pelo menos a comida estava garantida. O segundo transporte também escreveu cartas do mesmo teor. O terceiro transporte já não foi para a França para trabalhar nas fortificações, foi diretamente para Auschwitz. Existe um livro na Bélgica com todos os nomes dos deportados que a resistência belga conseguiu pegar na caserna na cidade de Mechelen, em Flamengo, Malines, em francês. E essa documentação eles evitaram ser destruído. Então tem um livro dessa grossura com todos os deportados que foram embora de trens de gados. Quando levaram meus irmãos para Auschwitz, campo de concentração, de extermínio, nós continuamos a morar no mesmo apartamento, na Rue Hermann 8, em Bruxelas. Um dia, nosso vizinho, que morava abaixo da gente, era um gendarme, polícia militar na Bélgica, e ele saiu de manhã cedo, todo uniformizado, com a pistola. Quando ele abriu a porta da rua, ele encontrou na sua frente 2 homens com chapéu em civil, casaco de couro cinza, que eram da Gestapo, e tinha um carro Opel cinza, Opel Blitz, se não me engano, um carro pequeno, também na porta, e perguntaram, uma vez que viram que ele era uniformizado, portando uma pistola, eles perguntaram: mora algum judeu no prédio? Ele disse não. Aí eles viraram e foram embora. O gendarme fingiu que foi embora, deu a volta do quarteirão, voltou, subiu, bateu na nossa porta e avisou a minha mãe: olha aí, os alemães estiveram aqui, eu disse que não moram judeus aqui, para sua e minha segurança vocês têm que sair daqui. Em que ano foi isso? 1942, não sei que mês. Eu acho que foi na segunda metade. Aí fomos atrás da esquina, na Rue Thiers. Nós fomos depressa, cada um pegou sua mochila, minha mãe e eu, que sempre estava pronta para ir embora, e fomos dormir na casa de uma família Apteker, que era composta de um homem que veio da Alemanha, eu tenho o retrato dele aqui, da sua senhora e 3 crianças, 2 meninas e um bebê recém-nascido. Esse homem tinha um meio-irmão que não era judeu e inclusive trabalhava na comandatura dos alemães no departamento de alimentação e ajudava ele, dando de vez em quando uma comida. Esse homem apteca trabalhava na cozinha de auxílio, que existia até pouco depois, onde os judeus que não tinham o que comer podiam ir lá pegar uma sopa rala. Eu fui muitas vezes lá apanhar essa sopa. Depois de lá, minha mãe conseguiu alugar um outro apartamento que era na mesma quadra, mas do outro lado. O fundo dava para ver a janela dos fundos do outro apartamento. Nós lá vivemos até... Eu vivi com minha mãe lá, eu até fim de 43, quando eu fui me esconder num castelo dirigido pela JOC, que é a Jeunesse Ouvrière Catholique, Juventude Obreira Católica, dirigido pelo Père Capar, o Padre Capar. Mas antes disso, eu quero me lembrar que eu era a única fonte de sustentação da minha mãe e de mim. Eu tinha 14 anos. E seu pai? Meus pais, eu esqueci de contar. Quando nós chegamos na Bélgica em 1933, meu pai e minha mãe se divorciaram. Meu pai era um jogador de cartas e meus pais se desentenderam. Minha mãe sentiu mais segurança porque estava perto dos pais dela. E meu pai veio para o Brasil já em 1934 e viveu aqui então. E ficamos só, meus irmãos e minha mãe. Voltando a 1942, quando sobrou só minha mãe e eu, que meus avós também tinham sido já levados. Meu avô com 78 anos e minha avó materna com 75. Meu avô, depois de uma operação de próstata com 2 sondas, os alemães chegaram,
não levaram eles, viram o estado que ele estava. Aí, no dia ou 2 dias depois, vieram a juventude hitlerista flamenga belga, garotos de 15, 16 anos, e esses levaram meus avós. Meu avô era um homem muito metódico, muito severo, que ele funcionou como meu pai durante vários anos, e sempre no bolso do colete ele tinha o resto de um lápis, porque ele tinha uma loja de metade tabacaria e metade papelaria. E ele arranjou dentro do vagão que levaram eles para Auschwitz um pedacinho de papel, onde ele escreveu de um lado o nome e endereço da gente, do outro lado ele escreveu para minha mãe, que ele chamava de Ruja, aliás, todas as amigas chamavam de Ruja, não Rosália, que estão levando eles para algum lugar, dizendo que é um campo de trabalho, mas no estado que ele está, e que a mãe da minha mãe, no estado que ela está, não acredita que eles vão ser levados a um campo de trabalho, mas sim um campo de extermínio. Ele conseguiu, eu imagino que ele conseguiu jogar esse papelzinho por uma fresta do vagão de gado, passando por uma estação, porque alguém viu esse papelzinho voar ou cair, pegou o papelzinho, leu o endereço, pegou o envelope, botou o papelzinho dentro, copiou o endereço, fechou o envelope e mandou para minha mãe. Infelizmente, esse pedacinho de papel minha mãe não guardou. E assim nós sabíamos que meus avós tinham sido levados, porque nós não sabíamos que eles tinham sido levados, porque nós não tínhamos telefone nem meus avós, e nós não íamos mais de Bruxelas para Antuérpia. Só eu ia uma vez por mês. Por que não iam? Por que não iam? Porque a gente tinha medo de sair da rua. Estavam pegando os judeus na rua. Quem? Os alemães? Os alemães. Inclusive, em Bruxelas, tinha um traidor judeu que se chamava Jacques de Musser, em Yiddish quer dizer Jacques, o delator. Ele andava na rua e uns 100 metros atrás vinha seguindo um carro com os alemães. E um judeu, em geral, reconhece mais facilmente um outro judeu. E quando ele reconhecia um judeu na rua, ele apontava e eles seguiam esse judeu para não pegar só ele, mas quando ele entrava numa casa, pegar a família toda para serem deportados. Falando em deportação, bom, isso eu vou contar depois. Eu tinha, na época, em 42, tinha 3 empregos clandestinos. Eu entregava embrulhos para uma farmácia, isso era de tarde. Eu substituía um velhinho num quiosque de jornais e revistas para ele tomar seu lanche de tarde. Depois eu pegava a sacola com jornais e fazia a entrega de caixa postal em caixa postal. E eu gritava na rua: Le soir qui vient d'apparaître, l'avenir, Relatos de News, são os 3 jornais que eu tinha. O Le Soir era um jornal racionado, eu só tinha o número exato para botar nas caixas. O jornal L'Avenir era um jornal rexista do Partido Nazista Belga, que eu tinha à vontade. E o jornal Flamengo, que se vendia menos em Bruxelas, eu também tinha à vontade, que era o Relatos de News. Depois, de noite, eu ia trabalhar numa fábrica clandestina, num porão, onde trabalhavam só rapazes judeus e refractaires. Refractaires eram os jovens belgas que os alemães obrigavam a assinar um papel que eles queriam ir trabalhar como voluntários na Alemanha, mas de voluntário não tinha nada, eles eram obrigados. E os que não queriam ir se escondiam com nomes falsos e fingindo que eram mais jovens. Me dá um copo d'água, Beth?